Fala, Glauco, tudo bem? Opa, Rafa, beleza? Tudo bem? Então, high five. Uhul. Pronto. Então, fala, galera, tudo bem com vocês? E na webinar de hoje, você já se perguntou como a pronúncia é tão importante no aprendizado de qualquer idioma, e especialmente quando você está aprendendo inglês? A maneira como você fala vai ter um grande impacto, né, sobre as pessoas e de Uhum. entenderem você ou não naquilo que você está dizendo, né? Então, o importante da pronúncia é que ela não se trata de adquirir um conhecimento, né? Então, o grande X aqui é que ela é uma habilidade física que você precisa praticar regularmente. E existem, inclusive, fatores biológicos nessa questão. Crianças podem produzir o som de uma nova língua com muita mais facilidade do que um adulto, já que eles aprendem com uma rapidez um pouco maior, né? Então, já os adultos, eles não terão a mesma rapidez, mas podem sim melhorar a sua pronúncia através de exercícios. E é isso que a gente vai Uhum. fazer aqui hoje, né? E lembrando que ao falar melhor, a sua compreensão oral também vai melhorar. E parte das nossas dificuldades com o listening está ligada com o jeito que imaginamos que aquelas palavras são pronunciadas, né? Que às vezes elas estão, a gente pronuncia elas erradas e a gente linka elas erradas e a gente acaba não conseguindo entender. Então, a pergunta que fica é como que a gente pratica a pronúncia, né? Quais as ferramentas que vão auxiliar nesse processo e a gente precisa pagar por elas? Então, no nosso bate-papo de hoje aqui, eu e o Glauco, a gente vai tentar responder essas perguntas aqui para vocês, tá? Então, agora eu vou passar a bola aqui para o Glauco e ele vai trabalhar algumas ferramentas que a gente vai utilizar aqui durante essa webinar. Olha, as duas primeiras ferramentas que nós selecionamos para mostrar para vocês são do Google. Então, elas são gratuitas e vocês conseguem usar no laptop, ou no tablet, ou no celular. E a gente selecionou algumas palavras que geralmente dão um pouco mais de trabalho para os brasileiros, principalmente, pronunciarem. E vamos demonstrar para vocês como é que vocês podem praticá-las tanto da forma isolada, a palavra sozinha, de forma isolada, quanto também a pronúncia de frases, em que você vai poder, inclusive, treinar como os sons se conectam, como alguns sons até de vez em quando desaparecem também. Vamos lá? Primeira ferramenta, então, que eu vou mostrar para vocês agora é para vocês poderem praticar a pronúncia das palavras isoladas, ok? Nós vamos para o Google, tá? Procurem abrir, então, o Google Chrome e aí vocês vão poder treinar a pronúncia de uma palavra isolada. Então, aqui no próprio Google, vocês vão colocar how to pronounce e vou colocar aqui, então, uma palavra bastante complicadinha para brasileiros. Aqui, how to pronounce, e aqui está a palavra que eu quero treinar, ok? É importante que vocês também olhem aqui, settings, ou então em português, configurações, e languages, ou então idiomas, se tiver em português para vocês. Porque aí vocês vão poder escolher o idioma que vocês vão praticar. Se você tiver com a configuração em português, troca então para o inglês, English, save, e aí sim você pode começar. How Essa to parte é a pronounce. parte mais importante, né? Ops. Sim, se não trocar a configuração, você não vai conseguir fazer a prática na língua inglesa. How to pronounce, e a palavra que você selecionou. E aqui você pode, então, ver as duas sílabas e a forma como eles esperam que você pronuncie essa palavra. Clicando na Legal. boquinha aqui azul, a gente pode ouvir a pronúncia correta. Berry. Berry. Exatamente. Até aqui, um dicionário online também faz isso. A diferença do Google é que agora eu posso, então, apertar Practice e eu posso pronunciar a minha fala. Vou falar da forma como eles estão esperando, veja bem. Berry. Vamos lá, agora é minha vez. Berry. E espero aqui o resultado que ele vai me dar. Ele falou good job e ele reconheceu que eu produzi as duas sílabas da mesma forma como ele espera. Berry. Berry. Agora eu vou fazer de uma outra forma, da forma errada. Vamos ver qual vai ser o resultado que ele vai dar para mim. Bury. Qual vem o resultado? Ah lá, ele pegou duas sílabas, bury, e está me ajudando a fazer da forma correta. Ele está me dando essa dica aqui, olha. Tente dizer bé em vez de bur. Então, isso me ajuda muito a entender qual foi a sílaba que eu peguei da forma errada. Eu ainda posso clicar aqui em How to Improve, como melhorar, e ele vai me mostrar o tipo de som que eu tenho que fazer. Então, ele está esperando aqui, por exemplo, o som de E, assim como na palavra bad, e não como na palavra bird. Eu posso clicar e ouvir também. Vem comigo.
bed, bird, Então, ele está esperando bed e não bird. Aqui, por exemplo, ele está esperando dead, dirt, dead e não dirt. Então, ele me ajuda a pegar exatamente o som naquela sílaba em que eu tive mais dificuldade. Essa é uma excelente forma da gente praticar a pronúncia de palavras de forma individual. Mais uma vez, você pode tanto ouvir o que ele fala, Barry. isso, como também gravar a sua própria voz e ter esse feedback com correção da própria tecnologia. Legal. Essa é uma excelente opção. Ô Glauco, coloca então agora uma palavra que está todo mundo pronunciando, todo mundo está pronunciando, que é a palavra virtual. Como que a gente pronuncia essa palavra? Ok. Vou trocar a palavra Barry pela palavra... Vamos ouvir o que ele espera. Ele espera 3 sílabas. Ele espera assim, né? Vamos ouvir juntos. virtual, virtual, Eu posso até aqui clicar em slow para que ele fale de forma mais lenta. virtual, Minha hora de pronunciar. Vamos tentar. Virtual. E espero a resposta dele. Ele acha que eu li com som de Z. Vou fazer de novo. Virtual. Ele me deu esse tipo de feedback. Good job, tá certo. Eu consegui fazer as 3 sílabas do jeito que eu esperava. Virtual. Vou fazer agora de uma forma errada. Que é o que todo mundo está pronunciando, praticamente. Virtual. Ops, deu errado porque a gente está falando junto. De novo. Virtual. E ele me dá aqui, olha. Parece que você disse virtual. Então, ele está me dizendo qual é a sílaba que eu fiz errada. Então, ele está me ajudando. Olha, tente dizer ver em vez de vir. Então, ele pegou de novo o som que eu fiz errado. Eu posso até ouvir o que foi que eu mesmo falei, olha. Virtual. E posso comparar de novo com o que ele espera. virtual, E essa é uma excelente ferramenta, fácil de usar. Você pode usar em qualquer lugar que você tiver, né? Até com seus fones também, para que você possa praticar a pronúncia de palavras de forma individual. Vamos agora passar para uma outra ferramenta, a segunda do Google, que vai ser um Docs, um Google Documento, para a gente poder praticar frases inteiras, certo? Glauco, eu acho que antes de passar para a segunda ferramenta, tem que falar que tem que necessariamente ser feito no Google Chrome. Não pode ser feito, por exemplo, no Safari. Essa opção não é habilitada lá. Então, esse reconhecimento de voz e tudo mais não acontece em outros browsers, né? Então, tem que ser exclusivamente no Google Chrome, porque ele é do Google, então ele disponibilizou essa ferramenta só para aquele tipo de pesquisador, para aquele tipo de navegador. Tudo bem? Então, isso é muito importante que vocês tenham. E se seu celular tiver em português e você tiver que pronunciar as coisas em inglês, você tem que alterar a configuração, senão não vai aparecer isso para você enquanto você não alterar essa configuração lá dentro do pesquisador. Tudo bem? Então, aquele primeiro passo é o mais importante de todos. Então, agora a gente pode para o segundo. Segunda ferramenta, então. De novo, estou no Google, vou aqui buscar documentos para poder usar um Google Docs, tá? É importante que você esteja logado com um e-mail do Google. Pode ser um e-mail de aluno da cultura ou então um Gmail, tá ok? E aqui, ir para documentos do Google, ele vai abrir as opções. Nós vamos buscar um em branco para começarmos. Ótimo. Cheguei aqui, o documento está em branco. Então, sugestão de nós, professores. Pegue um livro seu de curso ou uma música que você goste muito e você vai poder praticar a pronúncia daquela música ou de um trecho, de um parágrafo, por exemplo. Então, se eu pegar aqui um livro meu e eu escolhi aqui um parágrafo, eu quero praticar minha pronúncia, eu vou ler esse parágrafo em voz alta, o Google Docs vai captar minha voz, transcrever, eu vou poder comparar o livro e a tela para saber se eu estou conseguindo produzir a frase da forma como é esperada. Para isso, nós vamos começar aqui em cima, em ferramentas, e aí, digitação por voz. De novo, usem Google Chrome, por favor. Digitação por voz. Ele vai abrir o microfone, está em português do Brasil, vamos trocar a língua. Vamos escolher aqui o inglês, por exemplo, United Kingdom. Pronto, ele já está prontinho para começar. Vou fazer um exemplo com vocês. Eu vou clicar no microfone, ele fica vermelho e eu vou ler uma frase do livro que eu selecionei aqui e vou comparar como é que ela vai ficar. Vamos tentar? Vem comigo. I got my first job this summer
working in a bar on a beach. Beleza. Olha lá. E se eu quiser falar mais rápido, por exemplo, igual, ele vai captar Você também? pode falar mais rápido também. Até pode falar, dependendo do seu nível de inglês, pode falar mais rápido. A questão é, ele tem um bom grau de exatidão. Mas vamos dizer assim também que não são todos os sons que ele pega. Se você falar rápido demais ou colar muitas palavras, ele pode começar a ter um pouco de dificuldade. Vou fazer a mesma frase acelerada agora. I got my first job this summer working in a bar on a beach. Acho que é interessante falar aqui, ó, que na primeira vez que você fez, ele pegou o the, né? E na segunda vez ele pegou o ó. Então, a exatidão dele acontece com uma frequência, né? É bem alta a exatidão, mas às vezes acontece uma palavrinha ou outra ali dele não conseguir pegar, né? Acho que isso é interessante. Nem tudo aqui vai ser perfeito. Mas ele tem um alto grau de precisão, vocês conseguem usar ele com muita facilidade e vocês podem então ler um parágrafo todo ou uma música que vocês gostem, todas as frases e comparar então o original com o que você fez no computador para saber então como é que está a sua articulação dos sons individuais e também de quando as palavras vão se juntando para você adquirir um pouco mais de fluência. Então essas aqui foram as duas ferramentas que o Glauco apresentou para trabalhar a pronúncia. Eu vou apresentar mais outras duas maneiras que vocês podem praticar. Então eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho com vocês. Então, a primeira maneira que vocês podem utilizar é a ferramenta do TED Talk. Então, quando vocês acessam esse website, vocês têm inúmeras coisas que vocês podem assistir ali dentro, né? Inúmeros conteúdos. Então, você pode procurar aquele que você mais gosta, que você mais se identifica. No meu caso, eu coloquei aqui um de How Language Shapes the Way You Think, porque eu sou professor. O professor gosta de ouvir o quê? Coisa de idioma, né? E aqui você tem inúmeras coisas. O mais legal é que você consegue ver aqui as legendas do vídeo. Então você consegue associar o som da palavra ao como que ela é escrita. Então você faz essa associação, que foi o que a gente falou lá no início, né? Então a gente precisa aprender a pronunciar e saber como ela é pronunciada, para você melhorar o seu listening consequentemente. Então a gente tem aqui a transcrição do vídeo, e quando você clica nessa transcrição, tudo que ela fala no vídeo está sendo compartilhado aqui com vocês, certo? E aí, deixa eu só dar uma olhadinha. Tá. E aqui, o que acontece? Quando você coloca play... This is one of these magical abilities that we humans... Como você pode ver, ela falou assim, because I can, this is one of these magical abilities. Então, essa partezinha azul, ela fica em destaque para você saber em que parte que ela tá. E vamos supor que você não entendeu. Então, você clica aqui de novo porque você quer trabalhar. This is one of these magical abilities that we... Because I can. Ainda. This is one of these magical abilities that we... Então você consegue ficar clicando e reclicando e ficar tentando pronunciar junto com ela, né? Que é o que a gente fala shadow reading. Então você ouve, entende aquele som e tenta reproduzir aquilo que você ouviu. Então você vai ouvindo, vai lendo e tentando reproduzir. Então é o shadow reading, né? Então você é uma sombra daquela pessoa ali que está falando. Então essa é uma prática muito legal. Você consegue fazer isso dentro desse primeiro parágrafo, não precisa você pegar o áudio inteiro, fazer com o som inteiro e tudo mais, porque vai se transformar numa prática muito cansativa. Então, um parágrafo já é o suficiente para você praticar muitas vezes e conseguir praticar esses sons que estão aqui, né? Uma outra possibilidade, então vamos supor que você não consiga achar o vídeo que você quer aqui no TED Talk. Então, você pode ir aqui pro YouTube. Eu selecionei de um cara chamado Nathanael, né? Então, ele falou aqui qual é a chave de ter uma vida mais interessante, a more interesting life. E aqui você tem a mesma coisa, você consegue colocar aqui no CC, que seria as legendas, você clica, você habilita ou desabilita, e além disso, você consegue ver a transcrição do áudio. E vendo essa transcrição, você pode fazer a mesma coisa aqui com o TED Talk. Então, você clica para dar play no vídeo. God, we're such strange animals. We're always... Putz, não entendi o que o cara falou. Strange animals. Então volto lá de novo. Oh God, we're such strange animals. We're always doing... Oh God, we're such strange animals. E aí você tenta repetir essa pronúncia que ele está tentando dizer, certo? O legal aqui
não é legal no caso, uma coisa que você tem que prestar atenção é sobre canais oficiais. Então, tenta sempre pesquisar um canal em que a pessoa trabalhou em cima daquela legenda. Então, por exemplo, aqui você tem as aspas, os 2 pontos, o ponto final, então significa que ele revisou aquela legenda. Existem inúmeros vídeos no YouTube que você não tem essa legenda trabalhada. Então, pode ser que tenha inúmeras palavras que estão erradas, porque o Google ele não é 100% correto, né, aquela transcrição. Então, toma um pouquinho de atenção aqui e vê se sua legenda ela está correspondente com o vídeo que você está ouvindo, porque senão não vai ajudar muito, entendeu? Geralmente, nos canais oficiais, né, dos lugares oficiais e tudo mais, as legendas elas são bem trabalhadinhas, então você consegue fazer tranquilamente essa atividade. Tudo bem? Então, agora, a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta do Speaking Boost. Preciso parar de compartilhar aqui a minha tela. Que é uma ferramenta da cultura inglesa para você praticar o seu speaking. E eu vou falar para vocês como que vocês conseguem conectar o speaking com a pronúncia nessa ferramenta. A ferramenta é gratuita para alunos e também não alunos da cultura, viu, gente? Isso, então agora... Share my screen, deixa eu colocar aqui. Isso, e vocês vão também poder ver em algum local dessa tela o número para você poder adicionar o Speaking Boost no seu próprio celular. Isso. Então, vamos lá. Então, aqui está a minha tela. Então, para você mandar mensagens, né, você tem que adicionar o Speaking Boost como um contato do seu WhatsApp, porque ele é dentro do WhatsApp. Uma ferramenta bem fácil de você configurar. Então, eu mandei aqui um oi. Ele é um robô, né, no caso em inglês, então você fala com ele. Para você configurar como aluno, você tem que colocar a hashtag Speaking Boost. Se você não é aluno da cultura inglesa, você precisa colocar a hashtag cultura inglesa, certo? E aí você entra dentro do Speaking Boost. Então, ele configura o seu perfil aqui com você, ele fala os critérios que ele vai avaliar durante essas atividades de fala, né? Então, tem a frequência da pausa, né? Se você hesita muito para falar, no caso, entra aqui junto a frequência da pausa e a sustentação da fala, que tá os 2 tópicos aqui. Se você fala muito então significa que você está hesitando muito. Ele vai entender e comparar a sua pronúncia das vogais, então ele vai ver se você está pronunciando aquelas palavras de uma forma corretamente. Ele vai verificar o ritmo, que no caso seria a entonação que você está tendo. E se você está falando num ritmo adequado, se não é uma coisa muito lenta de identificar e tudo mais. Para você treinar essa entonação, você vai lá no TED Talk, você vai lá no YouTube, pratica daquela maneira que a gente falou, que consequentemente você melhora esse ritmo e essa entonação e você consegue aqui ter um feedback sempre bom desses 2 pontos que você está falando, né? Então, beleza. Entendeu aqui? Você configura de acordo com o seu nível. Então, você tem o nível A1, o nível A2, B1, B2 e C1. O A1 refere-se ao básico, o A2 ao pré-intermediário, o B1 ao intermediário, o B2 ao intermediário avançado e o C1 ele se refere ao avançado. Se você não sabe qual que é o seu nível de inglês, está em dúvida, está estudando com um livro e não sabe qual que está ali, olha lá no final do seu livro, na contracapa, tem lá escrito a letrinha, né? Se é A, se é B ou se é C. Então, dá uma olhadinha lá. Se está com muita dúvida, não sabe ainda, pergunta para o seu professor e tudo mais. Então, configurado, eu configurei aqui o meu. Já vou aqui para a minha primeira atividade, né? Eu configurei como nível C1. E aí ele dá uma tarefa, são perguntas, e nessa pergunta eu tenho que responder. E ele fala para eu utilizar certas coisas. Então, aqui ele pediu para eu falar I think they are looking for. Então, ele pede para eu utilizar essa sentença na minha resposta. E depois ele fala, utilize pelo menos 5 palavras. Ele te dá uma sugestão de palavras relacionadas com aquele tópico. Então, dating, heartbroken, love, e assim por diante, certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui eu falando. Não, Então, por exemplo, aqui eu coloquei a minha resposta. Minha resposta tem 26 segundos, ó. I think that when a person... Então, eu vou... E foram 26 segundos. Se você ver aqui, eu mandei a mensagem 16h40, certo? 16h40 ele mandou para mim, 16h42 eu respondi, 16h42 ele já me respondeu, ele já me deu um feedback. Então, ele falou, nossa, você está incrível. Isso, então é muito rápido que as coisas acontecem. Nossa, mas só fica nisso? Não. Então, vamos supor, por exemplo, então, em uma das atividades eu tenho que falar sobre o meu last weekend.
né? Então ele mandou aqui para mim uma pergunta. What did you do last weekend? O que você fez? E ele fala de novo aquela palavrinha, nothing, né? E eu tenho que tentar utilizar ela na minha resposta. Então deixa eu colocar aqui para vocês verem. I didn't do anything. Então eu falei, I didn't do anything. E ele capta aqui, bonitinho, I didn't do anything. Ele colocou ali, nós escutamos I didn't do anything. Entendi. Você também poderia ter dito I did nothing at all or nothing. Então ele fala para você outras sugestões do que você poderia pronunciar. E aqui ele também coloca a pronúncia dessas sentenças que ele apresentou para você. Então, por exemplo, I did nothing at all. Nothing. E aí você consegue ouvir e você consegue repetir na mesma esqueminha que a gente está falando. Uma vez que você está confortável, né, pronunciando isso daqui, você pode fazer novamente aquele task. Ou você pode ir já para o número 2. Aqui, no caso, eu decidi continuar. Então, did you do anything interesting last weekend? Eu respondi, só que dessa vez eu fiz um erro bem comum aqui no caso, só para ver como que ele iria reagir, por exemplo. Yes, I went to the cinema with my friends and then we... nananã. E eu falei o nananã no final, certo? Nesse nananã, ele falou assim, nós escutamos, yes, I went to the cinema with my friends and then we not. Ele não entendeu isso. Então ele fala, você poderia ter dito, e ele sugere algumas coisas. E novamente ele traz ali a pronúncia daquilo que ele está sugerindo, certo? Vamos supor que você não está tão confiante em falar aquilo que ele está sugerindo. Então, você pode treinar aqui já no seu celular. Então, independente se você é Android ou iOS, é só você clicar, né, aqui para você começar a digitar, e você vai digitar por voz. Tá vendo que aqui no meu device eu tenho um microfoninho. Se você estiver utilizando o Android, você também vai ter um microfoninho. Só lembra que você tem que colocar o seu teclado em inglês. Então, você tem que adicionar um novo teclado. O meu já está configurado, então ele vai reconhecer minha voz em inglês. Tudo bem? Então, eu vou tentar aqui, por exemplo. I went to the cinema. Então, aqui ele reconheceu, beleza, estou pronunciando correto. Então, eu vou tentar falar aqui uma coisa que não é tão... ele não vai entender. Então, vamos ver como que ele vai captar. I went to the cinema. Então, aqui ele já pegou diferente, certo? Ele falou, I went just cinema. Então, ele não consegue captar. Então, aqui, você consegue treinar a sua pronúncia utilizando também o celular, certo? Então, o robozinho do celular. Uma vez que você está confiante e tudo mais, você vai indo e ele vai te dando vários feedbacks e você vai conseguindo melhorar a sua pronúncia, melhorando o seu speaking, melhora o seu listening, consequentemente, porque você vai ouvindo e tudo mais. É verdade, a gente apresentou aqui para vocês 4 atividades diferentes para vocês poderem praticar a pronúncia, melhorar a pronúncia e, como consequência, também melhorar a compreensão oral, né? O listening de vocês, que as duas coisas estão relacionadas. Percebam que algumas atividades você consegue feedback da tecnologia, de como você está indo e como pode melhorar, e algumas você não tem o feedback da tecnologia, mas você ainda assim continua tentando se aproximar de um modelo que você ouve pelo TED Talk ou pelo YouTube. Muito obrigado, a gente espera muito que vocês possam comentar aqui no vídeo, trazer perguntas que vocês tenham, mais sugestões também que vocês tenham, podem comentar à vontade, curtam o vídeo, espalhem para os amigos, para a família também. Isso, compartilhem, comentem aqui qual a maneira que vocês praticam a pronúncia, se vocês vão começar a praticar a partir de agora dessa maneira, se gostou, se não gostou, como que vocês fazem, né? Então também é muito interessante, porque às vezes tem outras maneiras, então não custa nada compartilhar com todo mundo, né? Então, é isso, gente. Obrigado por assistir a gente. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente se veja logo, gente. Um abraço.